dia, turma! Mais um dia de dica de Enem. Como eu mostrei na última aula, alguns temas anteriores de redações, é importante vocês sempre pegarem esses temas para treinar, certo? Treinar como se faz um texto dissertativo argumentativo, treinar o modo da escrita, o que fazer, o tempo, o limite de linhas, certo? Porque no Enem tem um limite de linhas. Então é bom você sempre treinar temas anteriores que já caíram no Enem. Eu hoje vou passar para vocês 10 passos para fazer um bom texto dissertativo argumentativo. Primeiro passo: leitura atenta ao tema. Você precisa estar focado no tema. Foi dado o tema para ser seguido, então você foca nele. Foco no tema. E problematização, qual é o problema ali que eu tenho que solucionar? Qual é a problematização daquele tema, certo? Então, preciso de foco no tema e a problematização. Dica 2, passo 2. Informe-se sobre o tema. Claro que não dá para saber e adivinhar qual vai ser o tema do próximo Enem, né? Mas você já pode estudar alguns temas polêmicos, alguns temas da TV, das revistas, dos jornais que estão falando mais. Temas polêmicos da atualidade e que são do nosso país, certo? Ficar de olho nas atualidades. É isso. Você precisa estar de olho na atualidade. Além de fazer os Enems, né, as redações anteriores, que é ótimo para treino, você precisa estar atento às atualidades, porque tudo que é pedido no Enem faz parte da atualidade, faz parte de um tema que fez parte de algum jornal, alguma revista, tá? Passo 3, defina seu ponto de vista. Como você vai se posicionar? É importante, antes de escrever, você se posicionar. Eu sou a favor ou contra isso? Então, o que eu vou escrever? Tá? Passo 4. Crie uma tese que você possa defender. Então, você já sabe a sua posição, já sabe o seu ponto de vista. Então, você precisa defender esse ponto de vista. Então, você vai criar uma tese para defender. Passo 5, selecionar os argumentos para justificar a sua tese, seu ponto de vista. Você vai, aí, após escolher, né, criar essa tese, você vai selecionar os argumentos. Quais são os argumentos que eu vou fazer esse leitor, ou até esse professor que vai analisar a minha redação, esse mestre que vai analisar a minha redação, qual o tipo de argumento eu tenho que utilizar para convencê-lo que realmente o meu texto, meu ponto de vista, aliás, está correto. Eu estou defendendo a tal ponto que eu convenço que aquilo ali é real. Eu preciso convencer o meu leitor de que o meu argumento é bom. Passo 6. Visualize onde quer chegar. Então, você precisa aqui determinar os seus argumentos e visualizar lá na frente. Como vai ficar meu texto? Como eu vou fazer isso para chegar à conclusão? Eu preciso chegar à conclusão. Qual vai ser o meu destino final nessa produção, certo? Nesse texto dissertativo argumentativo. Eu preciso estar desenvolvendo, pensando já no fechamento. Passo 7. Faça um rascunho. Aproveitem. O Enem sempre tem rascunho, aproveitem, porque ali você vai ajustar o seu texto. Tem gente que já escreve a caneta, já começa a errar, já rasura e perde ponto com isso. Então aproveitem que o Enem tem o rascunho, faça um rascunho em casa, revise o seu texto. Ali é o momento de você riscar, de você tirar, colocar um argumento que está aqui, ele é melhor eu subir com ele, eu falar primeiro desse argumento porque ele é mais forte. Então, verifique se é isso, tá? Que é isso que você escreveu,
tá? Verifique se é isso mesmo que você escreveu. Verifique todo o seu texto. Verifica se você repetiu alguma fala, se você repetiu alguma palavra, porque às vezes a gente repete mesmo. Quando a gente vai escrever um texto fluente, a gente escreve e depois que a gente revisa isso, a gente repete algumas informações, alguns conectivos, agora ou depois, em seguida, a gente costuma repetir esses termos. Passo 8. Releitura atenta. Se todos os parágrafos estão conectados, se nosso texto tem coesão e coerência, ele tem uma conexão entre eles, né? Sempre faça uma releitura. Releia. Assim como você escreve no rascunho, você relê, você verifica, você é o seu próprio corretor naquele momento da prova. Então você é o primeiro corretor. Você é o primeiro que corrige a sua própria produção. Então você vai ali corrigir, verificar se tem todos os conectivos, se a sua fala está coerente com a inicial, né? Dica 9, passo 9, verificar a linguagem. Isso é muito importante, o tipo de linguagem, nada de usar gíria, abreviações. Por quê? Porque é um texto impessoal. Ele não utiliza em primeira pessoa. Eu não utilizo primeira pessoa num texto dissertativo argumentativo, tá? Ele é um texto objetivo. Eu não tenho ali a minha opinião embutida, eu acho, né? Ele não é subjetivo, ele é objetivo. Então você verifica a linguagem, o tipo de linguagem que você utilizou, está correto para o texto? Eu estou falando a opinião só que em terceira pessoa, de modo informal? E o último passo, 10, passe a limpo corretamente. É muito importante estar atento quando você passa a limpo a sua redação. Ali é o último passo que você tem que fazer correto. Porque se você erra ali, já era. Você perde ponto em algum momento da sua redação. Então verifique, use o rascunho, corrija, veja o que precisa subir, descer, eliminar ou incluir. Eu não falei tal ponto, ficou faltando isso, eu vou acrescentar. E respeitando sempre o limite de linhas, geralmente, né? Como eu falei no vídeo da aula passada, 30 linhas, geralmente é o limite. E passar o texto certinho, a limpo, com atenção, a caneta, para que você tenha uma boa nota, que é muito importante. A parte de redação é uma parte que tem um peso muito grande. Então, você escrever bem, você ler essas informações, esse conteúdo todo que a gente tem de informação na internet, na televisão, é muito importante para você ter uma bagagem para escrever bem. Então é preciso ler muito, ler essas informações para que você tenha uma bagagem dessas informações para você colocar ali o posicionamento de especialistas, análises, artigos e tudo ali de informação que você obtiver sobre o tema que foi pedido, certo? Espero que esses passos ajudem a vocês a treinarem aí em casa e fiquem bem e treinem sim. Peguem esses temas anteriores das redações, dos Enems anteriores e façam essa produção, porque isso ajuda muito a você fluir a sua escrita antes de você se deparar com um tema lá na hora da sua redação e ficar desesperado. Então você vai estar bem concentrado e preparado com essa bagagem bem cheia aí, né? Com a bagagem bem cheia de informações, que é o que você vai precisar para escrever bem num texto dissertativo argumentativo. E até a próxima aula e até mais dicas que eu trarei por aqui. Beijinho.